Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Olhar da Coruja, onde aprendemos a enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal e às nossas primeiras leituras do ano de 2026. Estou de volta num novo canal, um novo projeto, tantas coisas novas, é muito bom te ter por aqui também. Se tu não me conhece, eu sou a Aline, terapeuta integrativa, pós-graduada em Psicologia Positiva, Ciência do Bem-Estar e da Felicidade. E o meu foco é a espiritualidade desde sempre. E se tu não conhece e quer saber um pouco mais da minha história, de como tudo começou na minha vida, essa caminhada espiritual de autoconhecimento e como eu me tornei terapeuta, tem os vídeos, eu fiz uma playlist agora aqui para o canal, desse início todo de caminhada, gente. Então assistam lá, tem 3 vídeos contando um pouquinho sobre o que é o canal Olhar da Coruja, por que esse nome, o Olhar da Coruja, e a minha caminhada, a minha trajetória espiritual. Certo, gente? Espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa leitura ela é de múltipla escolha por meio do tarô e oráculos, certo? Então agora também teremos uma leitura de múltipla escolha, mas uma leitura mais terapêutica, com outros tipos de cartas, e a leitura signo a signo, certo, gente? Recadinhos importantes. Essas leituras são leituras coletivas. Então você vai se apropriar de algo que faça sentido para você e o que não faz sentido você deixa ir, certo? E outra informação muito importante, tanto esta tiragem quanto as tiragens terapêuticas e signo a signo, elas não eximem você de ir buscar ajuda psicológica, terapêutica, caso for necessário. Certo, gente? Então, vamos começar? Então, vamos começar. Leitura de múltipla escolha, faça a sua escolha. A pedra ametista, ou cristal ametista, pedra preciosa. Eu sou da época que falava pedra preciosa, gente. A ametista, concentre-se aí, concentre-se nas suas questões, né? Mentalize aí a sua situação para que eu possa realmente te orientar da melhor maneira possível. O quartzo rosa e o quartzo branco. Então, bora lá? Ametista, quartzo rosa ou o quartzo branco transparente. Faça a sua escolha. Vou começar com a ametista, para quem escolheu. Coletivo, tarô me mostre para esta semana ou para quando a pessoa chegar aqui. Situação do presente. Vamos tirar cartinhas para a situação do presente. Quais são os obstáculos para essa situação? Então, olha só. Já vejo vocês aqui cansados. Já vejo vocês aqui com uma energia assim um pouco, digamos, tensa, né? Uma situação onde que no aspecto positivo a gente já tem aqui uma carta assim, ó, de cansaço. Mas tem uma boa notícia nesse cansaço, gente. É um cansaço de fim de ciclo. Então, ele sabe quando a gente passa por uma situação e a gente está ali quase chegando no nosso tesouro, quase chegando na nossa trégua, e a gente quer desistir, essa carta está dizendo para ti: vai logo acabar, não desista. Todo esse processo difícil que tu passou até agora, tantas situações difíceis que vocês vêm passando, ideias, pensamentos, projetos. Sabe quando a gente chega assim no limite do limite, a gente diz, ok, eu me rendo. Essa é a situação presente de algumas pessoas que chegam até aqui. E aí, como uma oposição, olha que interessante. Muitas vezes, a gente não conseguindo enxergar, não conseguindo realizar, não conseguindo trazer para a nossa vida aquela celebração, aquele momento de celebrar.
Que interessante isso, né? É uma situação que talvez vocês estavam na expectativa de algo, vocês estavam na expectativa de que alguma coisa ia acontecer, e essa situação não aconteceu como vocês estavam imaginando, né? E trazendo bastante frustração, dor e sofrimento para vocês. Ok. E o que que a gente precisa fazer? Qual é o caminho disso? Então, num primeiro momento, é entender esse processo, é entender que, ok, tem vezes que a gente não ganha, né? A gente não consegue sair vitorioso de todos os nossos processos, os nossos ciclos. Mas interessante que tem um ciclo que se fecha, né? Aqui a gente tem esse ciclo se fechando como algo positivo. Não vai trazer e não trouxe tudo aquilo que você gostaria que ele tivesse te trazido, seja uma pessoa, seja uma situação. Lembrando, gente, que é difícil quando a gente está lendo aqui e não tem uma pergunta e não tem energia de uma pessoa, né? Então é assim, a gente vai indo aqui trazendo situações hipotéticas que a gente imagina de acordo com os arquétipos dessas cartas. Você vai adequando a sua situação. Tá? Então eu sempre vou trazer o foco do tarô com essa visão terapêutica, certo? Então um processo que vocês passaram difícil, um processo de questionamentos, de lutas, de disputa, de discussões, de ideias, de brigas até, de conflitos internos e externos. Então aqui a gente também pode estar falando de algo que vocês passaram, né? Uma situação difícil com alguém, pode ser também, tá? Chegou até me fugir a palavra, gente, que eu ia falar. Mas é isso. Qual é a situação, assim, qual é o desfecho dessa situação? Olha aqui o que que a gente tem, pessoal. A carta do louco. Olha que carta linda. Eu acho que essa situação, ela vem como um fim de um ciclo, tá? Temos aqui o 10, né? Então, sempre digo, o 10 é uma carta densa, é uma carta de sofrimento, é uma carta de fim, acabou, está acabando, ou acabou, tá? Por isso que eu falei, vocês vão ver aí, ou esse processo está findando e vocês ainda estão na expectativa, meu Deus, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Não, ele acaba, ele finaliza. Ele vai te trazer uma certa dor e sofrimento, porque todo processo que finaliza nos traz dor e sofrimento, e isso faz parte do nosso viver, tá? Então, ok, só que nem tudo é ruim. Quando a gente chega num 10 de espadas e que algo acaba e finaliza, e as coisas não aconteceram como a gente queria, e teve toda essa decepção, teve todo esse sofrimento, essa tristeza, a gente pode entender aqui até em um livramento, certo? E as coisas vão mudar? Sim, as coisas vão mudar a partir do momento em que você consegue entender isso. Então, entenda que apesar de tudo que você passou de forma tão abrupta, talvez difícil, ou que você já venha de uma caminhada por conta desse 10 e que agora isso está se finalizando, significa que é momento de se jogar para o novo, sair deste lugar. Eu enxugo as minhas lágrimas, eu batalhei, eu fui até o ponto que tinha que ir, mas agora eu não tenho mais como seguir, porque isso está me machucando, porque isso está me ferindo e vai continuar me ferindo à medida em que eu vou acreditando que isso vai ser positivo e no final não é positivo. Então, eu preciso tomar uma atitude. E a atitude aqui, ela vem dentro de um arcano, vejam que são todos arcanos menores, e aí a gente tem o louco, a carta, o zero do tarô. O marco zero é quando eu pego aquilo que eu tenho, eu pego a minha dor, eu pego as minhas coisinhas mais importantes, sabe? Aquela coisa que está dentro de mim, os meus princípios. Eu pego tudo aquilo que restou de tudo que fizeram comigo e eu vou para um novo caminho. E eu reconstruo a minha vida. Né? Então, aqui a gente traz a carta do louco como um caminho a ser feito, um novo caminho a ser feito. E vocês vão conseguir fazer esse novo caminho cuidando muito bem das emoções,
Então a gente traz aqui essa carta, que é o Cavaleiro de Copas, nesse cuidado, nesse movimento delicado. Então a vida vai começar a movimentar, ele não está a galope, né? Ele não está a galope, veja como ele caminha, ele caminha não, né, gente? O cavalo trota aqui de uma forma muito elegante. Por quê? Porque ele leva as emoções. Então, é como se eu precisasse desse momento agora, cuidar dessas emoções. Mas eu fazendo esse movimento, mova-se, mexa-se, saia deste lugar em que você está. E acredite na justiça divina, tá? Acredite na justiça divina. Então, é o momento de que algumas pessoas talvez até precisem buscar, né, ajuda, aconselhamentos. Então, se você chegou até aqui por conta de sua dor, lembre-se que você e entenda que você vai precisar fazer este movimento. Você vai precisar fazer este movimento. Limpar as suas lágrimas, acolher a sua tristeza, sem fugir dela, né? Eu tô triste, eu passei por uma situação desafiadora, mas eu sigo mesmo assim e vou fazer um novo caminho, uma nova etapa vai surgir. É tudo muito recente aqui, vocês estão se convalescendo, digamos assim, de um processo todo difícil que vocês passaram, certo? Então, a gente vai pegar agora uma cartinha do oráculo cósmico, tá, gente? Para quem escolheu a ametista. Olha que interessante, a ametista não transmuta. Vocês já escolheram uma pedra, uma energia de transmutação na vida de vocês. Gente, vocês estão vendo que a luz está oscilando? É porque eu estou de frente para a janela aqui e hoje o dia tá meio sol e sombra, sabe? Então tá bem dual essa nossa luz aqui. Canal das experiências, olha que interessante. Como você percebe a transitoriedade da vida, essa energia lhe permite desfrutar das suas infinitas curiosidades. Como um generalista, ou seja, passa, use essa energia para criar experiências e compartilhar com o coletivo. Inspire as pessoas a confiarem em seus instintos e também a viverem uma experiência única. E aí ele tem uma frase aqui, né? Eu amplio a minha sabedoria quando vivo novas experiências. Olha que interessante. O que eu posso entender aqui? É como se esse cavaleiro de copas te dissesse assim também, né? Aqui junto com essa aqui, leve essa emoção, essa experiência para sua vida, leve isto que fizeram com você como uma experiência a mais, como uma forma de fortalecimento a mais na sua experiência e que você possa utilizar isso também para auxiliar mais pessoas, certo? Então, fantástico. E nessa cartinha aqui, gente, hoje eu não consigo, porque é um tempo que eu tenho para essas leituras, ele fala sobre experiência e crise, tá? Então, ou seja, crise, o que vocês estão passando ou passaram recentemente é algo que, né, a gente pode considerar como uma crise, mas ela, graças a Deus, está chegando ao fim e que você possa ressignificar tudo isso, que você possa trazer para a sua vida como uma experiência a mais. E agora, para a gente finalizar, oráculo, uma mensagem para quem escolheu ametista. Valorize o seu poder. Use o seu poder dado, use seu poder dado por Deus em intenção de manifestar as bênçãos na sua vida. Então, gente, é, é aquela capacidade que a gente tem de se restabelecer. Eu vejo como o arcanjo Raziel trazendo para vocês, eu nem mostrei, né? Olha só, trazendo para vocês, e é violeta essa carta, olha que lindo, essa energia, ó, chegando, que chegue até vocês, essa energia potente da espiritualidade, onde que entrega para vocês
essa preciosa informação de que dentro de vocês há sim poder, há força. Então agora é momento disso, é momento de concentrar energias para trabalhar em prol de, digamos assim, ir curando, ir cuidando dessa ferida para que ela cicatrize e que você possa seguir com confiança, sabe, naquela ingenuidade do louco de dizer eu vou para a vida de novo. Tentaram me derrubar, mas eu vou de novo, eu não vou desistir. Porque a vida é assim, é movimento e é aquela roda que gira, né? Ora estamos por cima, ora estamos por baixo, tudo é aprendizado. Espero ter contribuído com vocês. Gente, foi muito bonita essa leitura profunda, gratidão. E se você quiser, você pode ficar aqui para as outras leituras, ou eu te vejo na próxima. Um beijo e até mais. Agora nós vamos fazer a leitura de quem escolheu o quartzo rosa. Vamos lá, vamos deixar aqui a pedrinha do quartzo rosa. Gente, a luz vai oscilar porque eu estou em frente a uma janela. E aí, hoje tá assim, é sol, é chuva, é luz, é sombra, dualidade total. Então, concentre aí a sua situação, a sua questão e vamos iniciar. Só um pouquinho, gente, eu vou limpar minha mão aqui, sem querer bati na minha boca. Então, vamos lá. Para quem escolheu o quartzo rosa, o coletivo do quartzo rosa, tá vendo? Espiritualidade de luz, o nome da luz. Trazendo uma orientação, uma mensagem. Vamos lá. Nossa! Olha só que situação. A situação no momento presente de vocês, a gente tem aqui o Rei de Espadas, trazendo vocês em uma postura de defender as suas ideias, uma postura assim forte, uma postura no campo mental muito forte, ou vocês precisando estarem assim, nessa situação, uma postura muito firme, muito disciplinado, muito disciplinada, muito reto, objetivo, uma energia de muita força, um rei, né, gente? Não preciso nem falar muito, um rei aqui no presente, esse arquétipo de estar pronto para a batalha, né? Uma postura muito racional, frio, calculista, que vamos tentando colocar isso aí na sua situação, na sua vida. Por quê? E olha que interessante, por que que isso está no positivo? Temos aqui no positivo. Porque no aspecto, ou esta situação, ela traz um aspecto negativo, um desafio para você. E aí a gente tem aqui o 5 de paus. E você viu que os 5 de paus são pessoas aqui tentando, então aqui talvez me trazendo, né, uma situação onde que pode ser no profissional, trazendo a vocês uma disputa, uma falta de comunicação ideal, uma situação onde vocês estão tentando se organizar, mas parece que cada um fala uma coisa, cada um cada um tem uma ideia diferente, cada um quer ser mais criativo, uma briga de egos, vaidades, sabe? Uma situação em que daqui a pouco eu penso de um jeito, a pessoa pensa do outro e outro de outra forma, e todo mundo discutindo ideias e situações, e às vezes isso até com uma sensação assim de eu quero vencer, eu quero te superar, certo? Então, observem se vocês estão conseguindo colocar isso aí na vida de vocês. E o que, que é o rei aqui? É essa postura de ou eu observo tudo, né? Então eu fico observando, eles estão se degladiando e eu vou conseguindo entender quem é quem nesse jogo. Ou eu estou no meio também dessa disputa de ideias e eu preciso tomar, no caso você, precisa tomar uma postura diante isso, para não
né, para não por quê? Porque se eu entro nessa onda, gente, eu vou ter uma carta aqui de caminho muito interessante de processo, de um andamento dessa situação, que é a Lua. E são assim, ó, são 3 cartas de arcanos maiores. Então são situações ali, eu estou falando com alguém que é dono de uma empresa, que pode estar tendo algum processo com seus funcionários. E aí a gente tem a Lua trazendo essa dualidade, essa dúvida entre ou em quem confiar, ou será que eu faço isso, ou será que eu faço aquilo? A Lua traz uma ambiguidade, a Lua traz um caminho em que eu não consigo ainda enxergar e ter respostas. E é assim, a energia da Lua, quem vivenciou a Lua sabe. A gente às vezes não consegue encontrar a resposta naquele momento, mas o que que a gente precisa fazer? A gente precisa muitas vezes silenciar. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Será que isso é possível numa situação desafiadora? Isso é difícil, mas eu digo para vocês, às vezes um silenciar a mente, uma postura, a postura do rei, ou seja, o de ser justo com a situação, né, de racionalizar bem a situação, as emoções, de não deixar essas emoções tomarem conta e de buscar um ponto de equilíbrio entre o racional e irracional, a energia muito do Sol e a energia da Lua, né? Como a gente tem aqui na carta da Lua, essa dualidade do masculino e do feminino. Então, eu vou buscar nesse silêncio interior o meu ponto de equilíbrio para seguir. Então, vocês que pegaram a leitura do Quartzo Rosa, talvez seja um momento agora de uma postura firme, uma postura bem racional, mas, ao mesmo tempo, eu busco dentro de mim, eu busco em um momento de paz, de momento de tranquilidade, de serenidade, eu busco compreender e ter respostas para sentir qual o melhor caminho ou a melhor decisão a tomar ou escolha a fazer, tá, gente? Então, olha só, aqui a gente tem também, como uma resposta final dessa sua situação, a carta do julgamento. Ou seja, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, aqui há uma situação de plantar e colher, e de entender ainda que essa colheita, esse andamento ainda está muito na dúvida, ainda a gente não sabe muito bem como agir em relação a toda essa situação. Essa situação é como se algo maior, ela fizesse parte de algo muito maior. E se ela está acontecendo na sua vida, é porque às vezes é um processo desses processos inevitáveis da vida. Tá? Eu sinto como isso, porque aqui vem um julgamento trazendo, olha, aqui o que tiver que acontecer, vai acontecer. E como carta de conselho de vocês, gente, olha que loucura. Outro arcano maior, a torre. A torre no conselho, quando a vida diz deixa ruir, deixa vir essa dualidade. Aqui até para quem é bem envolvido com a espiritualidade, a gente pode sim ter energias um pouco mais conflituosas, energeticamente falando. Então é importante buscar um momento de trégua, buscar orientação espiritual, um trabalho, às vezes, espiritual, que deve ser feito positivamente, né, para vocês. Então, eu vou na igreja, eu vou no pastor, eu vou no centro espírita, fazer um processo de desobsessão, uma apometria, também acho importante aqui. Mas eu vejo como uma situação em que ela acontece por conta de que se a gente continua nessa postura, a gente vai trazendo essa loucura, eu quero uma coisa, outro quer outra, essa disputa, essa briga, essa dualidade toda, isso não vai cair, isso não vai
trazer uma boa coisa, porque aí a gente tem o julgamento como uma resposta dizendo, olha, a consequência de tudo isso é essa colheita. Qual é a colheita? Vai ruir? Não vai dar certo. Então, se tu tem um projeto, se tu tem uma ideia, se tu tem uma situação que está acontecendo na tua vida, e que esse projeto, esse sonho, né, vamos pensar que o rei é essa energia do projeto, é essa energia da ideia, e essa ideia vai começar a gerar o quê? Transtorno, briga, disputa. Logo, o resultado disso é o quê? É o julgamento. Então, se tem uma situação aí, um projeto que tu tá muito afim de fazer e que tá muito confiante, por mais que tu defenda o resultado final de tudo isso, e ainda é o julgamento, e ainda para completar, a gente tem o quê? Um, a torre como o conselho, ou seja, é algo que talvez a gente não tenha raiz, não crie raiz, não se enraize, não tenha base para se sustentar, era isso que eu queria dizer, não tem base. Então é algo que daqui a pouco desmorona. Então a gente discutiu, discutiu, brigou, brigou, quase enlouqueceu, um para um lado, outro para o outro, a minha cabeça estava assim, e o resultado de tudo é que a gente vai ter um julgamento com uma torre. Ou seja, na minha visão, a gente vai ter algo que não consegue andar, que não consegue continuar, que cai, que desmorona. E aí, como eu falei para vocês, é a vida às vezes dizendo, ó, isso aqui não tem sustentação, isso vai cair, isso vai desmoronar. Às vezes é bom que caia, que desmorone mesmo, porque aí a gente entende que a gente deve ter um novo pensamento, uma nova ideia e novos projetos vão acontecer, certo, gente? Então eu fui captando aqui no final, assim, parece que ficou bem claro como sendo um projeto, uma ideia que vocês estão tendo aí, vocês estão querendo essa validação espiritual, a espiritualidade está falando e está sendo muito clara aqui, com 3 arcanos na sequência, 3 arcanos maiores, tá? Eu sei como é que às vezes a gente tem umas ideias, né, gente, que a gente diz, nossa, isso aqui é genial, isso aqui vai dar certo. E aí, quando a gente começa a colocar em prática com outras pessoas, um quer de um jeito, outro quer do outro. E aquilo, sinceramente, tu faz, mas aquilo não vai causar nenhum impacto na tua vida, né? Nenhum impacto. Se é um impacto financeiro que tu gostaria, se é um impacto hum, de ter um destaque, às vezes não acontece, né? Faz parte dos nossos processos, isso é assim, gente. Então aqui veja, vocês já estão recebendo um presente aqui que é poder olhar para isso com outros olhos. E quando eu falo de meditar essa situação, é isso mesmo, até para validar isso que vocês estão vendo aqui. Porque se você chegou até aqui, não é por acaso, tá bom? Então vamos ver o que temos aqui do oráculo cósmico para quem escolheu o quartzo, o coletivo do quartzo rosa. Olha só que interessante, gente. O canal da descoberta. Como está a sua consciência corporal? Esta energia coloca você em destaque e traz sucesso onde os outros falham. Siga a energia do seu corpo, esteja presente. Isso fará com que você esteja no lugar certo e na hora certa. A partir disso, identifique onde pode investir a sua energia para dar continuidade aos objetivos. Leia o portão também da perseverança e conexão com o corpo. Eu estou aqui para descobrir os desejos da minha alma. E aí eu digo para vocês, será que esse desejo aqui era um desejo da sua alma? Olha que interessante, gente, que interessante tudo isso. Fantástica a leitura de vocês, fantásticas, porque aqui, gente, eu vou explanar um pouquinho sobre o canal da descoberta. O nosso corpo, nós temos uma inteligência, né? E essa inteligência corporal, ela atua e a gente nem percebe. Por isso dessa carta da lua, que quando eu olho para essa carta da lua, fala de intuição, fala de seguir a intuição e de silenciar, porque a gente vai sentir. Eu não falei isso para vocês? O sentido, ele é muito mais eficiente e eficaz
do que a nossa vontade, porque essa nossa vontade, às vezes, ela é movida pelo ego, ela é movida pelo que eu olho que o outro faz, eu quero fazer igual, é movido por questões da mente e não da alma. Então, vejam, quando você entrar em silêncio, como eu indiquei, em meditação, em buscar ouvir a sua intuição, ouça a sua inteligência corporal e sinta. Deixa eu ver o que, que eu sinto quando eu penso que eu estou fazendo esse projeto. Ui, que sensação horrível. Não faça, certo? Olha, eu fico aqui um tempo me imaginando fazer aquilo. Nossa, a sensação, não é a vontade, é a sensação corporal, tá? Use essa inteligência. Olha que legal. Já aproveita e compartilha, indica esse vídeo para mais pessoas e vamos ajudar este canal a crescer e chegar em quem precisa, certo, gente? Então vamos lá. Para a gente finalizar. Olha só, gente. Arcanjo Raziel. Compreensão espiritual. Eu estou trazendo a você informações esotéricas, símbolos e ajudando você a entender as verdades espirituais. Bom, gente, provavelmente a própria espiritualidade te trouxe até aqui, porque quando tu vê essa leitura, isso aqui já é um processo espiritual acontecendo. Então aqui já provavelmente era, como eu falei antes, essa mensagem era para chegar até você. Esse processo é um processo que talvez você está colocando energia se desgastando e não está alinhado com o seu caminho de alma, porque o teu caminho de alma ele vai ser mostrado e guiado a ti pela espiritualidade. Então, por isso, de você ficar atento, atenta à sua intuição e aquilo que a sua alma quer fazer, aquilo que ressoa com a tua alma, aquilo que faz sentido no teu interior e que vai te preencher, tá bom? Então é isso, gente. Essa Estou vendo aqui se tem mais alguma informação, alguma intuição, mas é isso. Essa foi a leitura para quem escolheu o quartzo rosa. Um abraço e eu te vejo na próxima leitura ou eu te vejo aqui na leitura dos signos, na leitura terapêutica. Cola aqui no Olhar da Coruja, tá bom, gente? Ó, um beijo, quartzo rosa. E agora nós vamos fazer a leitura de quem escolheu o quartzo branco. Vou deixar ele aqui e vamos iniciar. Mentalize a sua questão, quartzo branco. Vamos lá. Vamos pedir uma orientação para o coletivo. O quartzo branco, que é essa orientação venha em nome da luz, da forma mais clara possível, para ajudar o coletivo do quartzo branco. Orientação. Vocês estão num processo. Olha só, como uma situação na vida de vocês. A gente traz aqui a carta da rainha, né? Uma carta bem bacana, assim, uma energia de potência, uma energia de força, uma energia do corpo, de cuidar do corpo, de estar bem com o corpo de vocês, de estar bem com as finanças. Mas eu vejo, eu não sei se vocês passaram por uma situação em que o 6 de espadas não tá claro para mim, e eu tô vendo aqui como se fossem vocês aqui na rainha, nessa posição, nesse trono, com o dinheiro, com a abundância, com os recursos materiais atendidos, vocês servindo, cuidando, fazendo um trabalho onde que de alguma maneira ou outra você está ali administrando bem, tem uma tem uma coisa boa nesse momento da tua vida, mas tem algo que precisa ficar para trás. Tem alguma coisa aí que precisa passar, que, 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 que digamos assim, que me traz, gente, essa situação toda, ou para eu manter todo essa polpa, manter todo esse meu reino, que aqui é da rainha, é como se eu
precisasse fazer um sacrifício, é como se eu precisasse esse caminho, né, ele não está sendo muito fácil para mim não, no sentido de que eu estou precisando para chegar onde eu quero, para chegar nesse lugar, ou talvez vocês buscando isso, é como se eu tivesse que deixar muita coisa para trás, abandonar coisas e tomar uma posição diferente. Eu estou me conectando com pessoas, eu agora entendi um pouco a leitura de vocês. Eu estou me conectando com pessoas que querem chegar nessa posição, que querem chegar nesse status, que estão buscando esse, não digo reconhecimento, porque a gente tem uma carta que eu vou falar sobre ela e que não me fala sobre isso, mas eu estou buscando, ou eu já consegui esse meu lugar ao sol, essa conexão com a minha intuição, essa pessoa muito bem posicionada, essa autoridade na minha vida, seja autoridade no negócio de vocês, ou seja vocês escalando aí um, um algo novo. Eu tenho uma empresa e eu quero escalar essa empresa, eu quero aumentar essa empresa, eu quero colocar lá no. E eu estou fazendo muita coisa, eu estou precisando. O que, que eu preciso fazer, né? Eu preciso, de alguma maneira ou outra, limpar coisas, ideias, programas que estão rodando em mim, antigos ainda. Padrões, acho que essa é a palavra. Padrões, eu preciso mexer nisso, eu preciso limpar isso, organizar um pouco isso, porque está tudo muito tumultuado. Tem uma parte minha que se sente confusa, que, que talvez não se sinta merecedora de viver essa rainha de ouros, mas ela é poderosa, ela é forte. E o que que impede vocês, então? O que que está impedindo vocês de seguir a vida? É essa questão. Olha que interessante, ó. A gente tem 2 de espadas e 6 de espadas. Para mim é algo que precisa olhar, é algo que, de alguma maneira ou outra, é como se vocês estivessem estagnados, parados em algo que te impede de enxergar ou que te impede de prosperar ainda mais. E de tomar essa posição que é tua de direito, que faz parte da tua personalidade, essa força, essa coragem, essa astúcia em lidar com a matéria, em lidar com as coisas, em organizar, em gerir, em fazer e acontecer, sabe? E aí tem algo que está te paralisando. E é como se eu precisasse olhar para isso, procurar nas minhas emoções profundas as coisas inconscientes. Estamos aqui falando de coisas profundas que às vezes eu não consigo que eu não consigo enxergar. E no momento que eu faço esse movimento, vocês vejam que o 6 de paus, ele está fazendo esse movimento, né? O barqueiro, ele está indo, e eu gosto muito, me identifico muito quando eu vejo essa carta com a questão de que ele está indo com todos os meus eus. Então são coisas da minha infância, da minha adolescência, da minha vida madura, é eu em todos os meus níveis, organizando, percebendo se há alguma crença, se há alguma coisa que é revolta, e eu vou organizando isso. Provavelmente um processo aí terapêutico acontecendo na sua vida, ou seja, você buscando ajuda terapêutica, psicológica, para organizar as questões do campo mental, para fazer esse equilíbrio entre a mente e o espírito, porque a gente tem a carta do 4 de espadas, é uma trégua. Eu preciso parar, descansar, meditar. É aquele repouso importante para eu pegar uma energia, ou para eu pegar a expertise de algo e continuar a batalha, porque vejam, as espadas estão ali a postos, porque essa jornada ainda não acabou. Então, eu de vez em quando eu preciso
carregar as minhas baterias. Eu preciso organizar as minhas ideias. Eu preciso olhar para aquilo que eu não estou olhando, que daqui a pouco não está me permitindo chegar aonde eu desejo chegar, ou manter a situação atual, ou me colocar nesse posto com mais autoridade ainda, ou com legitimidade. Eu preciso me sentir, isso precisa ser legítimo para você. Eu tenho a ideia que você não se sente merecedora de estar onde está, entendeu? Ou, eu concorri a uma vaga, ganhei essa vaga de emprego, mas, meu Deus, nunca imaginei que isso ia acontecer, isso não é para mim, sabe? E aí vem essa coisa de buscar essas crenças, essas ideias, de deixar essas ideias que estão tumultuando a tua mente, que não estão deixando tu produzir, e tu ficar plena nesta situação, é como se tu tivesse que olhar para isso, acolher todas essas partes suas. E isso a gente só faz em um processo profundo e terapêutico. E aí a gente vai para águas mais tranquilas. Mesmo nessas águas mais tranquilas, a gente precisa sim querer enxergar. E vai depender de você fazer esse movimento. Então, aqui a gente tem 3 naipes de espadas e que me levam a quê? A sair do tumulto e a ir para um lugar de repouso, e a ir para um lugar de serenidade mental, onde eu cuido da mente, onde eu cuido do meu campo mental, das minhas ideias. Então eu me acalmo, eu reorganizo as coisas, porque eu não estou conseguindo fazer isso, né? Eu não estou conseguindo organizar, eu estou num agito de emoções, num agito de pensamentos, num agito de ideias. Uh, e aí, o que acontece? Eu preciso, e eu não estou conseguindo fazer isso, mas esse é o caminho, é você ir para um lugar mais calmo, mais tranquilo, onde você vai precisar enxergar e olhar para dentro, revisando ideias, revisando a questão do campo dos projetos, as questões do campo da mente e acalmando isso. Sabe que é interessante porque às vezes, gente, a gente quer ser produtivo para chegar no para chegar nos nossos ouros, na nossa vida material, a gente quer ser muito produtivo, né? Eu sei como é que é isso. A gente quer produzir, 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 produzir. E eu nunca esqueço que teve uma vez em um atendimento espiritual que a espiritualidade falou, mandou um recado, né? Ela disse assim, a mentora, a médium, né? Ela disse, olha, ela estava incorporada e ela disse, olha, filha, é preciso que você durma, você precisa dormir para que a gente consiga te ajudar. Ou seja, quando eu durmo, às vezes não, né? A gente vai ter o repouso do corpo, porque aqui tem o 10 de desculpa, a rainha de ouros. Então, esse repouso salutar, esse cuidado. Agora me vem outra coisa também, o cuidado com a vaidade, né? Onde eu me perdi às vezes, porque eu cuido de todo mundo, eu dou conta de todos, e eu esqueço de olhar para mim. Eu esqueço de cuidar da minha vaidade, de fazer minha unha, de pintar meu cabelo. Ai, daquilo que te faz bem. Se ser vaidoso para ti é passar um batonzinho, passa um batonzinho. Se para ti ser vaidoso é se maquiar muito, se maquia, entendeu? Eu não estou falando assim que tem que fazer de um jeito, mas seja aquilo que faz sentido para você. E, voltando ao assunto, a espiritualidade disse para mim dormir muito, que eu precisava ser organizada, né, no campo das emoções e trabalhada dentro da minha parte espiritual. Então, quando eu dormia, eu era desdobrada e levada para ser tratada. Então, vejam, às vezes esse descanso é necessário para a gente conseguir exercer essa nossa função com maior maestria, de uma forma mais leve. Porque ser uma rainha, eu estou falando aqui provavelmente com mulheres que trabalham muito, com mulheres que cuidam da casa, dos filhos, que administram as finanças ou que têm a sua própria empresa. E às vezes a gente não está conseguindo ter tempo, né? E aí, gente, o conselho final é o 9 de copas. Olha que lindo, gente. O 9 de copas, trazendo aqui para vocês que talvez vocês já ganharam, vocês já são rainhas, vocês já são boas administradoras e que
Olha, eu preciso agora começar já a entrar naquele momento em que eu posso relaxar. É 9 de copas. Ali na frente, eu já estou com tudo perfeitamente alinhado. Para isso, eu preciso fazer esses ajustes, essa caminhada, esse mexer nas minhas emoções ou organizar a vida. Aqui eu não estou falando só de emoções, eu falei muito de emoções, mas eu também posso olhar aqui em organizar rotinas, em delegar rotinas, em organizar as coisas na matéria, deixar esse meu papel de querer tomar conta de tudo, porque eu vou me sobrecarregar e não vai sobrar tempo para fazer as coisas que eu acho que deveria fazer, mas eu organizo melhor a minha vida, eu delego também as coisas, eu abro mão de algumas questões, de algum domínio que eu queira ter sobre tudo e todos, ou seja, eu abro mão do controle, né? O que muito bem é uma rainha também de ouros, né? Uma rainha que controla, que tem um controle, que tem um apego sobre as coisas, e eu delego, desapego de algumas coisas e deixo que elas aconteçam como tem que ser. Sabe, às vezes não sai do jeito. Eu também aqui delego as coisas para adolescente, minha filha, para pequena, minha filha não sai do jeito que eu quero, mas eu delego, porque é uma forma dela aprender e é uma forma de eu desapegar do meu jeito de fazer, né? Ou de uma ideia. Então eu deixo esse conflito de lado, eu abandono um pouco esse conflito entre a mente e a emoção, e eu me solto dessa amarra e dessa situação que me prende muitas vezes, por quê? Porque eu quero controlar, porque eu tenho apego a essa situação, porque eu quero fazer do meu jeito, né? E eu sou um pouco rígida nessa situação, então eu desapego. Onde vai me levar essa rigidez? Essa rigidez me leva a estagnar. Se eu continuo rígida, se eu continuo querendo tudo do meu jeito, vai estagnar. Qual é o movimento a fazer? Descansar a mente, relaxar, sabe, ter momentos de meditação, buscar ajuda se necessário e compreender que você já tem a vitória, você já é uma vitoriosa. Olhar para aquilo que você já tem e agradecer. Então, trabalhe a gratidão. Faça aí por uns 30 dias, porque é muito bom o diário da gratidão. Tá? Agora eu vou para a gente finalizar, vou pegar a orientação dos oráculos. Essa leitura foi uma leitura que eu acho que até me estendi, né, gente? Mas interessante. Então vamos lá. Oráculo cósmico para quem escolheu quartzo branco. Coletivo do quartzo branco. Olha que interessante. Você transmite as suas ideias e a sua verdade. E quando eu falo de transmitir a sua ideia, a sua verdade, a gente não está falando também, gente, de se expressar de forma espontânea, né? De delegar, que é o que eu falei ali, delegar, organizar planos. Olha que interessante. Você está aqui para tirar lições do passado e compartilhá-las com as pessoas. Olha aqui, eu saio do meu passado tumultuoso e vou para um outro local. Ah, fantástico, gente. Fantástico e compartilhá-las com outras pessoas, para que possam aprender e prosperar juntos. Você pode empreender a partir da sua verdade e com integridade, para transmitir, compartilhar e ensinar sem precisar manipular ninguém. Olha que interessante, a total rainha de ouros, gente. Eu estou aqui para empreender com verdade e integridade. E ele manda, gente, a gente lê outros dois que eu não vou ler aqui para não me estender muito, mas é sobre o empresário e a quebra de padrões. Tudo o que eu falei aqui. E se você quiser saber mais, coloca aqui nos comentários que eu faço o post com essa orientação aqui num outro momento, tá? Me fala, ou eu falo, ou eu posto lá nos stories. Só não vou postar aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então, mas assim, ó, fantástico, empresário. Foi isso que eu vi aqui também. A mulher empresária, empresário, se é um homem que tá lendo, não tem problema. Você, né, é um homem na energia da rainha de ouros, tá? Se é uma pessoa que quer
cuidar de tudo ali, entendeu? Então, nós estamos falando aqui de gênero, mas sim de energia, de polaridade. Então, aqui a gente tem uma energia de alguém muito poderoso, tá? Muito poderoso aqui nessa leitura. Já aproveita, deixa teu like e comenta aqui embaixo, certo? Então, agora a gente vai pegar uma orientação final para quem escolheu o quartzo branco. Vamos lá? Quartzo branco, por favor. Olha que interessante. Arcanjo Gabriel, gente. Escrita criativa. Reserve um tempo para seus pensamentos em um jornal ou escreva artigos ou livros. Ai, que interessante. Eu não falei para vocês fazerem um caderno da gratidão, eu acho que até eu mesma me interrompi. Desculpa, mas eu tenho um pouco dessa questão assim. Uh, e eu disse para vocês, né, façam, já é comprovado cientificamente o quanto que escrever sobre o nosso dia, ser grato sobre aquilo que a gente já tem, é importante para a gente conseguir alçar novos voos. E aqui, então, olha, o Arcanjo Gabriel trazendo essa mensagem para vocês, uma mensagem linda da espiritualidade, para que vocês escrevam sobre a gratidão, para que vocês escrevam sobre as suas emoções, para que vocês escrevam as suas ideias. Olha que legal, e o quanto você, como empresário, o quanto você, como mãe, o quanto você, como uma figura pai, né, uma figura de liderança na vida das pessoas que estão ao teu entorno, o quanto você pode inspirá-los. Gente, essa foi a mensagem para quem escolheu o quartzo branco. Espero que tenham gostado. Deixa aqui seus comentários. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, gratidão. Namastê.